Conhece a ciência? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui no 6º episódio do nosso podcast Fahrenheit, com o nosso tema Mulheres na Ciência. Estamos aqui com a nossa convidada Ariane e nossa primeira pergunta seria: por que você acha que há poucas mulheres no ramo da ciência? Bom, é um ramo que não é bem incentivado, nada motivado pelo ambiente. Quando a gente estuda, em geral, a gente também não tem exemplos em casa, né, de físicas, matemáticas, engenheiras, então a gente tem pouco incentivo de fora. Em geral, nossos avós, nossas mães, elas são enfermeiras, professoras, não, e eu sou professora, no caso, mas de física, que também é difícil. Mas, em geral, são profissões que tem mais mulheres são essas do que engenheiros, matemáticos, então a gente não tem muito incentivo. Então, eu percebo que talvez a gente não tem poucos exemplos para a gente nos guiar e fazer com que tenhamos vontade. Eu acho que o ambiente escolar não é opressor em relação a isso, mas eu acho que a sociedade nos impõe algumas profissões. Eu acho que é mais uma imposição. Eles não te obrigam, né, a ser, sei lá, enfermeira e tal, mas a gente vê que a sociedade, de certa modo, te induz a ser algumas profissões como se fossem delimitadas para a gente. É isso que eu sinto. E você sempre quis cursar física? Não, na verdade, era exatas, sempre soube que era exatas, mas não física. Começou o seguinte, quando eu estava na 8ª série, eu sempre fui aluna de ensino público, né? Eu nunca estudei em particular, né? Não, eu sou filha, na verdade, de um pedreiro com uma dona de casa, os dois semi-analfabetos. Né? Ser analfabeto, por dizer, a minha mãe sabe ler, escrever, mas a interpretação dela às vezes não é tão boa, então quer dizer que ela ainda está naquele estágio, ainda, né? E meu pai era esse estágio de pouco letrado. Né? E meu pai, quando eu tinha 4 anos, ele colocou numa folha de papel os números de 1 a 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E ele falou para eu repetir, porque eu queria muita escola, porque na frente da minha casa tinha uma escola. Eu queria ir para a escola, mas não podia, né, por causa da idade. Aí eu comecei a brincar, meu pai brincava comigo, e eu botei numa folha e comecei a combinar os números. 1 com 1, aí dava 1 com 2, 1 com 3, e fui indo e fiz isso até os 100, sem ninguém nunca me dizer isso. E meu pai ficou assim, absurdado com aquilo. Eu falei assim, mas como tu fez isso? Alguém te falou? Eu falei, não, eu achei que dava para combinar, e eu vi esses números por aí, eu acho que dá para fazer isso. Aí ele ficou entusiasmado em ensinar matemática para mim. Então, eu já cheguei na escola sabendo fazer contas, né? Não sabia ler, mas eu sabia fazer conta. Então, eu já sabia desde tanto. Então, eu acho que, de certa forma, eu fui motivada pelo meu pai, pelas exatas. Então, como eu sentia que eu tinha um certo gosto pela área, eu sempre me motivei a estudar matemática, ciências, porque eu sempre fui muito curiosa. Meu pai passava essas curiosidades para mim. Então, aí eu fui indo, fui fazendo a minha formação na área das exatas, né? Então, fui para a Escola Técnica, que hoje é o Instituto Federal, lá em Pelotas, que é onde eu nasci, era a Escola Técnica Federal de Pelotas. E quando entrei lá, fiz telecomunicações, que era da área das exatas, então quer dizer que eu nunca olhei para as áreas das humanas, eu sempre olhei para a área das exatas. Então, essa a minha formação. E o que despertou o seu interesse na área da física? Na física, tá. Aí, quando eu fiz telecomunicações, era mais ligada à área da comunicação, no sentido de computadores, essas coisas que a gente usava. Aí eu queria fazer engenharia da computação. E em Pelotas não tinha, era em Rio Grande. Então eu fiz 2 vestibulares, um para engenharia da computação. E aí eu olhei para a Universidade Federal de Pelotas e falei assim, eu gosto de matemática e física, eu vou tentar. Mas eu gostava mais de matemática naquela época, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer matemática. Aí eu olhei e falei assim, mas se eu fizer física, eu posso trabalhar com matemática, então vou fazer física. Aí eu fiz no vestibular para física em Pelotas. E aí o que acontece? Quando eu passei no vestibular, eu falei assim, vou ter que ir até Rio Grande, não, vou ficar em Pelotas mesmo, que era uma cidade do lado, 150 quilômetros, mas não, eu falei assim, não, vou fazer física. Aí entrei na física, me apaixonei pela física, né? Porque, de certa forma, os professores eram muito bons e eu percebi que essa era a minha área. Eu achei que essa era a vontade minha, era continuar na área. Então, me formei e fui indo. Fiz física, depois mestrado na USP em física e depois o doutorado em engenharia civil e ambiental, que é na área das ciências que eu queria. É isso, aí eu fui indo.
E o que te trouxe a fazer essa carreira na física mesmo? Tá, então, o que acontece? Quando a gente se forma na licenciatura em física, a gente não tem... Eu nem sei se eu queria dar aula de primeiro momento. Eu acho que eu queria, talvez, fazer pesquisa. Mas a gente sabe que, no Brasil, isso não é bem o que acontece. A gente tem que ser professor para ser um pesquisador, porque aqui a gente não tem centro de pesquisa em física. Então, eu falei assim, eu acho que vou ter que seguir, ser professora no ramo, né, para conseguir chegar ao momento de eu poder fazer pesquisa, que é o que eu queria. Mas acontece que tu começa a dar aula, aí tu começa a se apegar com o aluno, tu começa a saber a história dele, o nome, a mãe, sabe, o pai, saber as histórias da família. Então, a gente começa a se envolver com essas pessoas e aí a gente começa a dar aula, a gente começa, de certa forma, a se apegar com a profissão. Então, na verdade, a profissão de professor, ela me abraçou, não eu abracei ela. Então, eu sou abraçada por ser professora. Então, hoje eu sou professora, né, por opção. Né? Então, eu segui. Tanto é que eu poderia sair daqui e ir para um banco, trabalhar num banco, mexer com dados, mas eu senti que dar aula é muito melhor do que ficar trabalhando num lugar frio, com ar-condicionado, trabalhando com papéis. Então, e eu acho que e o Brasil precisa de professores de física, porque atualmente o que a gente tem? Muita gente, engenheiro, matemático, dando aula de física porque não tem físico. Então, eu acho que o Brasil... As pessoas merecem ter professores de física que sejam formados na área. E ao longo da sua formação, teve muitas mulheres que te incentivou, orientou? Então, a minha orientadora de mestrado era uma mulher, né? Era a professora Jesuína, ela foi a orientadora de mestrado. Mas a gente tem pouco exemplo, né? Eu só tive uma professora de física quando eu me formei em física. Aliás, quando eu me formei em física, dos 30 que entraram, nos formamos em 8, e a gente tinha 10. Tinha 4 comigo. Foi a maior turma com mulheres se formando, né? Mas ao longo do meu curso, eu acho que a maioria das mulheres se formou comigo, porque todos os meus colegas, a maioria que entrou, eram homens, né? Então eu provavelmente, na época que as minhas professoras se formaram, eram bem menos mulheres do que na minha época, do que eu me formei, que eu sou algumas 2 gerações depois delas. Então, eu não tenho muitos exemplos na física para te dizer, a não ser as que a gente conhece historicamente, né, porque elas são um pouco abafadas pelo espaço e tempo das pesquisas. Né? Então, em geral, quando uma mulher poderia ganhar um prêmio Nobel, ela era abafada pelo marido. Né? Quer dizer, o marido ajudou ela para fazer pesquisa, que nem a Marie, né? Que a Marie Curie que teve que trabalhar com o marido, né, para poder conseguir o prêmio Nobel. Ela sozinha não ia conseguir. Então, acho que no mundo inteiro isso não tem incentivo. Então, a gente não tem muitos exemplos de mulheres a seguir. Né? Tem muitas mulheres, mas elas não estão aí na mídia para a gente seguir. Então, a gente tem que se agarrar às que a gente tem em volta. E eu posso dizer que a minha professora da faculdade foi uma das melhores professoras que eu tive. Ela, inclusive, dava fundamentos da física. E ela é uma excelente professora, né? Mas a partir dali só tive homens, então eu não tive muitas a seguir. Esse dos prêmios Nobel, né, eu estava vendo que desde a criação do prêmio Nobel, ou Nobel, desde a criação teve 947 premiados já, e somente 58 que são mulheres, uma representatividade de aproximadamente 6,12%, né? É muito pouco. E provavelmente na área da física tu vai ver que são pouquíssimas, né? E pouquíssimas, e a maioria as que ganharam, elas ganharam em grupo, né? Então a Marie ganhou em grupo com o marido, né? Com o grupo do marido dela. Então individualmente elas não são premiadas, né? Então, quer dizer, talvez na área de física eu estou falando, talvez na matemática não sei, e nem das outras áreas, mas a gente tem poucos exemplos, né? Então, aí tem 2 questões. Aí eu não sei te dizer se é porque a mulher ela não consegue chegar nesse ponto de poder fazer pesquisa, ou realmente ela é subjugada aos homens na hora da pesquisa. Porque, às vezes, por exemplo, não chega até ao ponto de ser uma pesquisadora top porque não teve oportunidade. Né? Então, será que ela teve oportunidade, as mulheres tiveram a oportunidade de chegar lá, ou porque elas são, né, realmente reprimidas pelos homens a chegar lá? Né? Então, a gente não sabe. Talvez seja. Tem algum modelo que você segue ou seguiu?
de pesquisadores ou pesquisadoras ou Pesquisadores professores? ou professores, Não, professoras? eu vou dizer bem sério que eu acho que assim, eu como professor sou construção daquilo que eu admirei nos meus professores e daquilo que eu não gostaria de ser como professora. Né? Então, eu acho que tu, como minha aluna, né, tu deve também olhar assim, olhar para mim e falar assim, olha, eu gosto disso da professora Ariane, vou seguir essas coisas, eu não gosto disso, eu vou tentar ir de outro jeito. E fora que a nossa construção, à medida de como tu vai dando aula, tu vai construindo o teu ser professor. Então, a gente vai pegando uma coisinha aqui, outra ali, então eu não tenho um modelo. Não tenho um modelo a ser seguido. Eu tenho vários. Então, eu sou a professora Ariane, que é a construção de todo mundo que veio depois de mim, né, antes de mim, né, que me deu esse apoio. Que nem Newton dizia, né, aquela frase, né, eu sou aquilo, se eu consigo enxergar longe é porque eu subi em ombros de gigantes. Então, se eu estou aqui é porque alguém me deu a mãozinha para eu poder subir. Você conhece outras mulheres na física? Na física? Tanto em pesquisa? Ah, não, minhas colegas que eu me formei, né, eu tenho de pesquisa também tem várias mulheres, também principalmente na área de não é engraçado, né, porque a maioria das mulheres que eu conheço estão na área de ensino de física, né? Que eu não sei por que, igual as mulheres, mesmo estando na física, elas se encaminham para a área das humanas também. É né? Engraçado. A área, né, essa ligada a ensino de ciência. Não sei se é porque eu tenho conhecimento de mais profissionais nessa área, né? Na área de ensino de física. Mas eu tenho algumas colegas, assim, eu tive umas, sei lá, se eu somar todas que eu conheço, assim, umas 15. É pouco, né? Eu acho que eu conheço bem mais homens do que mulheres nessa área. Agora, indo para um lado mais pessoal, Tá. Que dificuldades você passou desde que escolheu este ramo? Bom, eu não vou dizer que eu não tive dificuldades, porque desde que eu me formei, sempre dei aula. Nunca fui assim preterida por um outro homem, né? Eu sempre nunca tive dificuldade não, mas isso estou falando de mim. E eu sei que tem muita mulher que tem dificuldade, sim, quando enfrenta outros homens. Então, não pode se basear a minha experiência, né, como se fosse, não existe. Não, existe, eu sei que existe. Eu já percebi em outras mulheres que isso acontece, sim. Né? Mas meus colegas aqui sempre me respeitaram, ouviram a minha opinião, né? Então, quer dizer, eu me sinto bem inserida dentro do instituto, dos meus colegas, então eu nunca fui escanteado inclusive, eles até dão bastante relevância nas minhas opiniões, assim, meus colegas de trabalho são excelentes. Eu nunca tive esse problema de trabalho, mas eu sei, sim, de casos que a mulher, né, de um colégio que eu participava, era um colégio de freiras, inclusive. E as mulheres, né, elas só poderiam dar opinião. Eu não trabalhei nesse lugar. Eu sei que, na verdade, eu trabalhei, mas foi depois desse caso que aconteceu, que as mulheres só poderiam dar as suas opiniões depois que os professores homens, que eram os chefes dos departamentos, poderiam dar opinião ou falar. Então, tinha uma coisa um pouco assim meio machista nesse ambiente. Era um ambiente um pouco machista, mas eu não cheguei a passar por isso. Então, realmente, eu nunca tive problema. E durante a sua formação acadêmica, você teve algum processo de dificuldade? Não tive dificuldade. É engraçado, né? Porque vai falar assim de mulheres da física, parece que a gente passa, que geralmente passa por muita dificuldade. Eu não tive dificuldade. Felizmente eu tive, mas isso sou eu, né? Isso sou a minha experiência, né? Eu já me formei, eu tenho certeza que eu me formei numa época muito boa. Assim, já começando a consolidar, respeitar as mulheres, né, pensar que elas têm a mesma capacidade, que a gente tem a mesma capacidade, mas a sociedade parece que não, mulheres exatas, parece que a mulher ela não tem capacidade de ter compreensão, de entendimento, mas eu me formei nessa época boa, assim, que já a opinião já estava sendo modificada, mas eu tenho certeza que isso não aconteceu com todas, né? Tanto é que temos poucas mulheres nas ciências para contar. Algo que você abriu mão pela carreira? Deixa eu ver. Eu acho que sim. Final de semana, tempos de vida, assim, sabe? Tempo de vida no sentido de tem que estudar muito. Eu não sei como é as outras profissões, mas ser físico é uma dedicação. Tu tem que ser muito dedicado.
né? Então, para ser professor, mais dedicado ainda, né? Porque, no mínimo, tu tem que saber muito mais que teu aluno para poder passar. A gente não consegue passar todo o nosso conhecimento, então eu tenho que saber bastante para poder afirmar todos os conhecimentos e todas as dificuldades que o meu aluno tem. Então, isso exige tempo de preparo de aula, preparo de conhecimento. Às vezes, um aluno vem alguma dificuldade, eu vou lá procurar. Então, eu acho que quem vai para essa área tem que estar consciente de que tem que gostar de estudar, ler. Então, eu acho que a minha maior, e até hoje eu percebo, que eu gostaria de passar mais finais de semana fazendo outras coisas, mas às vezes eu tenho que falar assim, não, eu tenho que priorizar isso aqui, eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que estudar. Então, eu acho que o que eu mais perdi foi alguns finais de semana. Em algum momento você se sentiu desmotivada? Pela profissão, com o professor, não pela física. Né? Então, eu acho que com o professor, às vezes, a gente é um pouco maltratado assim, pela sociedade. Né? Tanto é que a primeira pergunta, quando fazem, qual é a tua profissão? Aí tu fala que tu é professor e a pessoa fala que tu só dá aula. Como assim só dá aula? Eu não gostaria de só dar aula, já é muita coisa, porque eu não trabalho só na sala de aula, eu trabalho fora, eu levo tarefa para casa, eu gostaria de sair aqui do instituto e não fazer nada em casa. Mas eu chego em casa, põe minha mochila, já anoto coisas que eu já tenho que fazer para levar pronto para os meus alunos. Então, a minha eu gostaria de eu gostaria de ter só o tempo da sala de aula, mas eu não tenho só isso, eu tenho muito mais coisas para fazer. Então, a carreira também... olha só, quanto tempo eu passo trabalhando, eu hoje posso dizer que eu ganho bem. Mas eu tenho certeza que quando o professor do Estado não vai me dizer a mesma coisa. Que hoje até eu sou um pouco mais valorizada porque estou na instituição federal. Mas se eu estivesse no Estado, eu sei que é bem menos valorizado. O professor é bem menor, o salário é bem menor, então é menos valorizado. Então, essa eu acho que é as maiores dificuldades e desmotivações que a gente tem. Eu acho que é mais a profissão, não por trabalhar em física. E também porque o Brasil não dá, talvez, um pouco da desmotivação que eu tenho, é porque a gente não tem muitos centros de pesquisa em física, né? Então, a gente tem que ser professor para poder fazer pesquisa. Você já pensou em mudar de carreira? Eu já pensei em adicionar coisas na minha carreira, não abandonar a física. Né? Porque eu olho para a área e falo assim, se eu largar, é -1. E esse -1 já conta bastante. Então, por exemplo, eu estou pensando, agora vou fazer um vestibular para fazer ciência de dados. Que eu gostaria de trabalhar na área que, inicialmente, era uma das minhas... o que eu gostaria de ter feito lá no início da minha carreira, quando eu escolhi se eu ia fazer física ou engenharia da computação. Então, eu vou fazer hoje, só para complementar a minha formação. E como você se sente sendo a única mulher da licenciatura em física aqui no IFE? Sabia que eu não fui eu fui a primeira. Eu entrei em 2011. Na ordem de entrada, eu sou a quarta que entrou, né? Eu fui a quarta classificada. E depois de 4 anos, entrou uma, mas ela saiu depois de pedir transferência, né? Mas, então, basicamente, eu fui a única física, basicamente, do curso, né? Eu não sei, sabe que... eu tenho uma história curiosa para contar. A gente estava... Faz 2 anos atrás... Tava eu, o professor Johnny, tava os colegas, né? Aí a gente sentou e falou assim, a gente tem que tirar uma foto do nosso grupo, porque a gente nunca tirou uma foto do nosso grupo. Aí o Johnny, eu conheço ele desde o mestrado, então eu conheço ele desde antes de entrar aqui no Instituto. Né? Então, a gente já se conhece desde antes. Ele virou para mim e falou assim, puxa, Ariane, tu é a única mulher aqui do Instituto, do nosso grupo? Eu falei assim, puxa, Johnny, como é que tu só percebeu agora que eu sou mulher? Então, isso é bom ou ruim? Né? Eu levei para o lado bom, porque ele não me diferenciou pelo meu gênero. Então, eu achei legal, assim, que o meu grupo mesmo, ele não me olha como indivíduo Ariane, sem olhar para o meu gênero. Então, o meu grupo é excelente. Que bom. Trabalhar num ambiente predominantemente masculino transformou de alguma forma a sua carreira? Você teve que adaptá-las? Eu acho que a gente, não sei se é aqui, mas eu acho que desde os outros lugares que eu trabalhei, a gente tem que pensar um pouco, colocar uma carapuça assim, no sentido de se impor. Né? Eu acho que a gente tem que fazer isso com tudo, né? Porque a mulher tem que fazer sempre isso, né? Essa coisa de se impor um pouco mais para as pessoas não pisarem um pouco na gente, principalmente quando algumas pessoas falam assim, ela é mulher física, né? Não sei se ela deve saber ter todo esse conhecimento, né? Então as pessoas meio que se impõem. Eu acho que a gente tem que se impor e mostrar. Quando eu trabalhava
antes se chamava Uniban, hoje é a Anhanguera, né? Eu trabalhei na Anhanguera. Eu tinha lá por volta dos 24, 25 anos. Aí eu cheguei na sala de aula e sentei, né, fui esperando meus alunos. Eu abri a sala e sentei. Aí veio chegando meus alunos, foram sentando, e aí eles perguntaram, eles não me conheciam ainda, né? Era o primeiro dia de aula. E um deles se virou e perguntou assim: tu já pensou uma professora de física dando aula para a gente? Né? Não sei não se tem todo esse conhecimento. Ele olhou para mim, né? Eu falei, pois é, a gente vai saber isso hoje, né? E eu sentada ali, aí quando tocou o sinal, eu levantei, botei meu jaleco, né? Aí eu me apresentei, o moço ficou muito envergonhado. Ele perguntou assim, me desculpa, é porque, né? Eu falei assim, não, tudo bem, né? Eu entendo, porque ele só está reproduzindo aquilo que ele sempre foi ensinado a ser, né? Porque tem isso, né? Ele aprendeu com a sociedade alguns preconceitos e ele tinha comigo, né? E isso não foi a primeira vez, né? Eu senti muitas vezes que eu estava dando aula e os alunos estavam me testando. Eu nunca vi eles testarem homens, assim, eu não percebi, né? Eu perguntava para meus colegas se os alunos estavam testando eles, né? E eles falavam, eu nunca percebi isso. Mas eu percebia que alguns alunos eles ficavam me testando. Em geral, eu era a única mulher a dar aula para eles. Né? Então, tinha esse estigma. Né? Então, até eles se acostumarem a me entender e esquecer que eu era mulher, né? Não esquecer no sentido assim, de falar assim, botar a mulher e física no mesmo patamar, assim, como tivesse que comparar, ou como tivesse... Não, esquecer, eu sou a professora deles e estou dando ensino na física. Dane-se se eu sou mulher ou homem. Né? Olha o meu conhecimento, é isso que eu gostaria que eles olhassem. Então, até eles se acostumarem com a minha figura, entenderem que eu tenho conhecimento tanto quanto os outros colegas, isso levava um tempo. Né? Então, tem essas dificuldades. E quais são os seus objetivos futuros na carreira? Então eu quero fazer pesquisa numa área que eu acho que está vindo, que é a parte de dados, computação. A gente está vendo que depois da pandemia alguma coisa mudou, né? Então, no ensino, eu acho que a gente tem que acompanhar. Né? Não estou dizendo que a lousa ainda é muito importante, eu vejo que os alunos ainda precisam da lousa para entender, que a aula online ainda tem dificuldade, é muito difícil, mas eu acho que eu acho que nossa profissão está indo por esse rumo, e eu acho que eu quero entrar nessa área, né, junto com a licenciatura, para ver para onde a gente está indo. Tá? Então, eu talvez melhorar a formação de vocês, porque eu mesma cheguei aonde eu queria chegar, como profissão. Né? Eu sou professora, sou doutora, então eu cheguei aqui, então já está ótimo. Assim, agora eu quero passar para vocês, porque para mim não vai mudar nada. Né? Eu já sou professora, eu não vou sair daqui, né? Eu sou concursada, então a minha vida não vai mudar em nada, mas a única vida que eu posso mudar é de vocês. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa, é pelos meus alunos, e o que eu quero é que eles cheguem lá, cheguem aonde, sejam meus colegas, venham para cá, é isso que eu quero. Então, eu já cheguei aonde eu tinha que chegar, agora eu tenho parte de mim formar vocês, e é isso que é meu objetivo. Você desenvolveria ou já desenvolveu algum projeto voltado para o público feminino? Nunca desenvolvi. Né? Já participei, né, de leituras, mas eu nunca desenvolvi alguma coisa específica para mulheres, assim, né? Mulheres nas ciências, né? Tanto na física ou na matemática. Nunca participei. Agora, quando veio, né, falar para mim assim, a gente gostaria de falar de mulheres da ciência, eu me senti um pouco culpada porque eu nunca fiz nada. Engraçado, eu nunca fiz nada voltado para mulheres em si, né? Porque nunca, como eu te falei, eu nunca sofri a esse ponto de ter necessidade de verbalizar isso para o público, de que a importância da mulher na ciência, né? Então, esses projetos que, por exemplo, esse podcast começa aqui, depois vai para um texto, depois vai para uma pesquisa, né? Então, essas coisas são importantes, sim. Eu acho que precisa, né? E eu me sinto envergonhada de não ter feito, apesar de ser mulher na física, né? Então, como eu falei, meu objetivo geral é olhar para os alunos e formar eles, mas eu acho que eu também tenho que dar um olhar especial para as mulheres do meu curso. E o que você acha que deve ser feito para atrair mais mulheres nesse ramo científico? Então aí é difícil. Primeiro eu tenho que atrair gente para o curso, né? Que é o primeiro lugar, né? A gente está olhando para um curso que não é motivado. Não é só porque é ser professor, porque a gente vai olhar para as pedagogias, a gente vai ver turmas repletas
inclusive de mulheres. É engraçado isso, né? Mas predominantemente são mulheres que dão aula na pedagogia, mas não sei se a profissão professora já é realmente, né, desmotivante, mas quando pensa na física e matemática, é mais ainda. Biologia também é, química também é, mas matemática e física é uma tristeza. A gente nunca preenche uma turma. Né? A gente preenche uma turma, a gente abre 40 vagas hoje, né, dessa turma que entrou agora, a gente está com 12. E ali a metade é mulher, metade é homem. Então isso já para mim já tá bem bom, assim, né? E eu gostaria que esses dois continuassem pelo curso, né? Pelo menos esse. Então, primeiro lugar, como motivar mulheres? Eu gostaria primeiro de motivar gente para vir para o nosso curso, para ter professores que sejam exemplo, para que mais pessoas venham, quem sabe aos poucos vir mulheres para o curso. Tá? E especificamente fazer para mulheres, eu realmente acho que me falta leitura para isso, né? Talvez me mostrar como profissional, né? Dizer para outras mulheres a gente é capaz, né? Então como eu falo, é um pouco eu tenho vergonha porque eu não faço isso, né? Eu acho que como eu nunca vi ninguém fazer, mulheres na minha época, né, eu acho que eu teria que talvez aparecer, né, mais para atrair mulheres para falar assim, olha, poxa, tem uma mulher no curso, eu gosto de exatos, então eu acho que eu posso fazer, então eu acho que talvez eu teria que ser esse exemplo que a gente não tem aqui dentro do campus. E você tem alguma mensagem, algum conselho que queira dar para as meninas que pretendem seguir essa carreira? Tá, eu tenho um recado, né, que se você gosta de física, se você gosta de matemática, se você já pensou em dar aula, né, venha fazer o curso de física. Em primeiro lugar, não conheço professor de física desempregado. Né? Então, isso eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, mas também a gente tem que fazer pelo dinheiro. Né? Não que a gente seja mercenário, mas o mundo é capitalista, a gente precisa comprar as coisas. Na mesa, né? Exatamente. Então, a gente precisa de dinheiro. E eu não conheço professor de física desempregado. Né? Então, em primeiro lugar, é um lugar que tu vai achar emprego. Né? Então, vai achar emprego. E é um professor valorizado no sentido que tu vai conseguir várias escolas para trabalhar. Né? Então, tu vai conseguir, sim, a profissão. Se você gosta de física, faça física. Não ouça ninguém. Ouça seu coração. Faça também porque gosta. Mas pense que, se é física, também tem lugar e espaço. Precisamos de mulheres. Precisamos de homens. O Brasil precisa de você. Venha ser professor. E pense com carinho que você é a geração, né? Você também, Alana, é a geração que vai sair daqui e vai tratar das pessoas, né? Das crianças, dos adolescentes que precisam chegar com uma profissão, com o conhecimento que o Brasil tanto falta e precisa. A gente precisa. Olha para nosso Brasil, olha o conhecimento que a gente tem, olha os índices de educação. Né? Então, eu vou te formar, os professores daqui vão te formar. Tu, como mulher, vai sair daqui e vai formar outras meninas, vai dar exemplo e vai atrair outras mulheres. Então, talvez, esse seja o caminho. Meu caminho eu vou formar, tu forma e forma outras. Agora, professora Ariane, pediram muito carinhosamente para mim acrescentar os elogios à sua pessoa. Obrigada, é sempre bom. Pediram para falar que você é uma pessoa maravilhosa, que você é incrível, que tem uma organização perfeita, que você é uma pessoa animada. Falaram muitas vezes que gostavam muito de você, mas você acelera muito o coração das pessoas com seu jeito. Dá um pouquinho de desespero. E que, acima de tudo, que você é uma ótima professora, que é um exemplo a ser seguido. Tanto que você foi o nosso foco, nossa primeira pessoa em mente quando a gente pensou em mulheres na ciência. E ficou sem foco na Ariane. Então, o foco único da única mulher. Não, mas eu quero agradecer essa oportunidade. Talvez eu quero agradecer. Talvez abriu o meu olhar, que talvez eu tenha que auxiliar mais as pessoas a se formar, a virem, né, me mostrar como professora da ciência, e que aonde eu cheguei, e se eu cheguei, vocês chegam, porque da onde eu saí, né, não quero trabalhar com meritocracia e dizer que existe, né, realmente os passos que eu dei foram pessoas que me ajudaram, minha família me ajudou, né, a chegar até aqui, né? Então, assim como teve minha família, também teve professores que me auxiliaram.
né? Então, eu percebo que eu também tenho que ser esse professor que vai auxiliar outros profissionais a chegarem até aqui. Então, eu quero agradecer porque tu abriu o meu olhar, que talvez eu tenha que pensar um pouco mais nisso, né? Também agradecer o projeto, né, por ter feito essa entrevista, e eu espero que esses questionamentos, e se outras pessoas quiserem conversar comigo, saber um pouco melhor a minha história, saber como eu cheguei até o estado de São Paulo, saindo do Rio Grande do Sul, que me procure, eu estou sempre aberta a todos que quiserem saber um pouco mais. Muito obrigada, Ariane, pela participação, pelo seu tempo, que eu sei que é meio apertado. Imagina. Muito obrigada, e eu gostaria de agradecer também aos meus professores e colegas de classe, ao Yuri, que está ajudando bastante nessa parte. E nos vemos no próximo episódio, né? Que é a aplicação indevida do termo quântico, apresentado pelo Luiz, Letícia e Vinícius. O entrevistado, o convidado dele será o Paulo Massoni, e esperamos vocês lá. Siga nas nossas redes sociais, @far_Heinz. Fahrenheit, da maionese à ciência.